Graças e paz, irmãos. Estamos aí de volta com o programa Reflexões para a Vida. Hoje eu quero falar sobre algo que é lamentável, mas é uma realidade espiritual. Que alguns vão abandonar a fé. Alguns não vão continuar no caminho. Por quê? Porque se deixam levar por ventos de doutrinas, se deixam abater por ideias que não são verdadeiras, e o pior de tudo, não procuram conhecer a verdade. Não procuram conhecer a palavra de Deus na sua essência. E esse alerta não é meu, não. É o apóstolo Paulo que fala já desde aquele tempo. Olha só o que diz o texto bíblico. Abram lá a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante, que diz assim. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Abra lá a sua Bíblia. Diz assim o texto: O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se estivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam, e depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom, e portanto nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração torna todos os alimentos aceitáveis a Ele. Aqui ele está falando de uma situação bem específica, que iam surgir falsos mestres, que são influenciados por demônios, pessoal. Então é algo assim que já estava acontecendo no período de Paulo, onde ele alerta o seu discípulo Timóteo, e acontece hoje também. Muitas pessoas vão abandonar a fé, porque vão dar atenção a ensinos errados. Muitas pessoas não querem estar numa igreja tal, porque não é uma igreja, como já ouvi falar, que tem um poder. Aí vão para essas igrejas onde dizem que tem um poder, mas não tem a palavra. E também existem aquelas que dizem que tem a palavra e não tem um poder, que também é outro problema. Há um equilíbrio na vida cristã entre poder, palavra e vida. Mas o fato é que existe falsos profetas, falsos mestres, falsas doutrinas que são espalhadas o tempo todo no nosso meio. E muita gente cai nisso. E por cair nisso, sua fé é abalada, sua crença é destroçada, e alguns abandonam. Abandonam tudo porque começam a achar que todos são iguais. Eu queria dar um alerta primeiro, irmão. Não coloca todo mundo no mesmo saco. Não compare só porque você sofreu em determinado lugar, determinada pessoa, com determinado pastor, achar que tudo é igual, que todas as pessoas são iguais, que todas as igrejas são iguais. Cuidado com isso, a generalização é burra. A gente tem que aprender a olhar com amor, com carinho, e avaliar com o critério que Deus nos deu. E qual é o critério? A palavra de Deus. Se o lugar que você frequenta não prega a palavra, agradece e some dali. Agora, só não se deixe levar por falsos ensinos. E como é que tu vai saber se é falso ou verdadeiro? Primeiro, mano, existe algo chamado ação do Espírito. Aqui, o Espírito falou para Paulo, o Espírito Santo disse claramente que nos últimos tempos alguns vão abandonar. Como o Espírito te alerta, ele fala ao teu coração: olha, isso aqui não está legal. Às vezes a gente, para querer fazer a política da boa vizinhança, a gente para de ouvir a voz de Deus para ouvir assim convencimentos humanos. Não é bem assim, isso é coisa da minha cabeça. E às vezes é o Espírito Santo falando para ti: olha, isso aí não é bíblico, isso aí não é real. Então cuidado, irmão. Uma coisa é certa, cuidado com essas profecias que surgem do nada. Existem muitos falsos profetas. Nos últimos tempos, Deus se revelou através de profetas, e nesses últimos tempos, diz em Hebreu, ele se revela pela palavra de Deus.
Se alguém vem com as ideias e pensamentos que não são embasados na palavra de Deus, essa pessoa está sendo usada às vezes pelo próprio diabo. E ela nem sabe. Às vezes é influenciada e ela acha que está falando em nome de Deus e não está. Ah, mas a gente não pode julgar as pessoas. Pode. Pode lá ler João capítulo 4. Põe à prova os espíritos para saber se vem de Deus. Espera aí, senão é o quê? Vai ficar uma coisa de doido. Vamos prestar atenção, meu irmão. Existem muitas pessoas aí que estão com a sua consciência queimada, segundo Paulo. E o que é estar com a consciência queimada? Não ter mais esses valores. Ela está saturada, ela faz essas coisas sem ter a consciência pesada. Rouba, peca e acha que isso está na boa. Presta atenção nisso, irmão. Isso é muito sério, isso é muito preocupante. Isso é muito sério, irmão. Então, como a gente lidar com isso? Primeiro, mantenha uma verdadeira comunhão com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai. Leia a tua Bíblia. Procure estudar a Bíblia. O povo perece por falta de conhecimento, diz as Escrituras Sagradas. Ou seja, aí, olha, muitos séculos falam sobre isso. Eu me sinto frustrado às vezes por estar querendo fazer grupos de estudo bíblico e eles são os menores grupos da igreja. E quando tem grupos grandes, são pessoas interessadas em querer ser líderes, em querer mandar nas outras. A motivação do povo às vezes é tão doida que não dá para entender. Muita gente quer estudar a Bíblia para ser pastor, porque acha que pastor é o que manda nas pessoas. Isso aí está totalmente errado. Que você possa ter sede da palavra para conhecer a vontade de Deus. Ponto. Se Deus vai te levar a uma liderança, que seja a consequência da tua vida com Deus. Então, a primeira lição que eu quero que fique gravada no coração de todos vocês: estudem a palavra. Leiam a Bíblia. Leiam e releiam cada vez mais. Porque através do Espírito Santo você vai ter um entendimento. E estude, irmão. Tem tantos livros bons, tantos cursos bons sobre a palavra de Deus. Sozinho a gente não vai muito longe. Nós precisamos de discipulado. Nós precisamos de discipuladores. Pessoas que vão caminhar ao teu lado. Quem é que está caminhando com você? Aí existem dois caminhos. Primeiro, às vezes você diz que não tem ninguém, mas se tem alguém você não quer caminhar junto. Eu já me coloquei à disposição de ajudar muitas pessoas e poucos vêm. Estudar e aprender a palavra. Segundo ponto que eu gostaria que pensasse a partir desse tempo: existem falsos irmãos que estão no meio da gente, existem falsos pastores, mas existe, Deus vai cobrar deles. Existem pessoas influenciadas pelo mal. E o terceiro ponto que eu gostaria que você pensasse: que esses falsos pastores, esses falsos irmãos, nem sempre sabem que são falsos. São manipulados pelas forças do mal. São pessoas às vezes até boas, bem intencionadas, mas o inferno está cheio de gente bem intencionada. Não é a bondade da pessoa ou o carisma da pessoa que faz a palavra de Deus ser verdadeira através da boca dele, mas as Escrituras Sagradas que são verdade. Então, o terceiro ponto que eu gostaria que você pensasse é cuidado com essas falsas doutrinas. Cuidado, elas influenciam, elas distorcem, elas atrapalham a verdadeira caminhada da vida cristã. Cuidado. E o pior problema é quando a gente se acha autossuficiente para achar que consegue prever tudo e lidar com qualquer uma coisa, com qualquer falsa doutrina. Não é assim. Uma coisa é certa, uma frase do mundão aí que dá pra gente usar: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ou seja, quando as promessas são demais, presta atenção. Ninguém fica rico do dia para a noite. Entenda bem isso. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar. Pai querido,
peço a tua ajuda, Senhor. Peço a esperança que vem do Senhor para a gente começar a ver mudança na vida de algumas pessoas, Senhor. A começar em mim, Pai. Me ajuda a ser uma pessoa melhor, Pai. Me ajuda a viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, Pai. E ajuda meus irmãos a entenderem, Senhor, que viver com o Senhor é ter uma vida constante ao teu lado. Não é apenas uma vida religiosa, Pai, mas ter uma prática de oração, Senhor. Falar contigo, Pai. Ajuda eles, aqueles que não conseguem ter essa prática, Pai, a viver isso, Senhor. A ter prazer na tua palavra. Coloca isso como um valor, uma verdade na vida do meu irmão e da minha irmã. Que cada um aqui venha estar despertando para isso, Senhor. É isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br. Meus irmãos, como eu falo, eu gosto de usar esse espaço para comunicar algumas coisas. É sobre o nosso trabalho na igreja. Se você quer fortalecer sua vida espiritual, vem estudar a palavra de Deus no nosso curso de discípulo, um curso básico em teologia e cursos bíblicos de discipulado também. Nós queremos ajudar as pessoas a compreender a graça, o amor de Deus. E também acredito que quando convivemos, vocês também nos ajudam a enxergar o mundo de outra maneira. Então não fique parado apenas sendo um ouvinte ou um espectador da fé. Venha aprender com a gente. Ou venha nos ensinar também. Agora precisamos estar juntos. Toda terça-feira no Rio Tavares e segunda em Forquilinhas. Entre em contato, se matricule na escola de discípulo para aprender realmente a servir a Deus com excelência. Outro comunicado, irmãos, eu gostaria aí mais um apoio, é que nós vamos fazer um brechó beneficente agora e precisamos de roupas. Eu peço oração que o nosso carro está quase pronto para pegar as roupas, mas agora um carro que a gente tem está quebrado, os 2 carros que foram realmente presentes de Deus. Então se você puder nos ajudar com roupas, principalmente de inverno, vai ser feito no Brejaru, uma comunidade carente, bem vulnerável mesmo, muitas crianças ali. Se você está me ouvindo, tem alguma roupa que não está usando em sua casa, por favor, entre em contato. Que seja uma peça ou 2, mas se todos fizerem um pouquinho, vai servir muito para aquela comunidade, tá bom? Irmãos, e eu comecei um empreendimento novo, né? E aproveitando, falando na rádio, estou pintando telas, né, de decoração, quadros, né? E o fim desse quadro é para ajudar os projetos missionários, sociais, né? Também ajudar na nossa renda familiar, lógico, mas para manter principalmente o programa no ar e outras coisas. Muita gente tem contribuído, continua, tá? Não estou dizendo para vocês pararem de nos ajudar no programa, mas é para poder melhorar e ter mais qualidade nas coisas que a gente faz. A gente faz algumas coisas ali, mesas de churrasco, e quadros, telas de flores, abstratos, casarios, marinas, tudo isso, toda a arrecadação, toda a venda vai ser revertido em uma parte para manter os projetos evangelísticos, né? Então, por favor, nos ajude a divulgar. Entre no nosso blog, né? Ou entre no nosso site que vai estar lá. E eu creio que Deus vai abençoar com esse projeto. Esteja orando pela gente. Amém? Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.